Olá! Vamos mergulhar direto nesta exploração do material de hoje para desvendar uma mecânica bem profunda. Por que, afinal, a gente frequentemente continua preso aos mesmos comportamentos, mesmo tendo um desejo gigante e consciente de mudar? Hoje, o nosso foco é exatamente o tema Os Segredos da Ecologia Pessoal Sistêmica, PNL. Vamos entender as ideias fascinantes apresentadas no livro Transformational NLP, do Cal Buchheit. E aqui a gente se depara com o maior mistério do desenvolvimento pessoal. Quer dizer, por que nós, seres humanos, continuamos a caminhar repetidamente na direção de situações que, sinceramente, nós não queremos vivenciar de jeito nenhum? É um paradoxo enorme, não é? Bom, para desmistificar toda essa história, nossa análise de hoje vai passar por 5 áreas cruciais. A gente vai ver: 1. O mistério da mudança. 2. Ecologia pessoal e sistêmica. 3. O curioso ouro da condenação eterna. 4. A intenção positiva oculta. E, finalmente, 5. O rapport com a vida. Certo, seção 1. O mistério da mudança. Desejo consciente versus resistência inconsciente. Vamos entender melhor essa tensão constante. O ponto mais crucial aqui é que falhar na hora de mudar não é uma fraqueza. É sério. A resistência não é uma simples falta de força de vontade, como muita gente pensa. Na verdade, é uma estratégia brilhante, só que totalmente desatualizada, que o nosso sistema nervoso adota para nos manter em segurança. É, literalmente, um mecanismo de proteção primitivo trabalhando nos bastidores. E o grande X da questão é que a nossa mente inconsciente cria essas objeções de ecologia por puro medo. Ela morre de medo de que o sucesso, ou qualquer mudança positiva, possa desestabilizar as coisas. Existe um pavor de que um resultado supostamente bom acabe arruinando o modo de vida, bagunçando os relacionamentos antigos, quebrando crenças ou até mesmo destruindo a identidade central que levou anos para ser construída. Seguindo para a seção 2, Ecologia Pessoal e Sistêmica, expandindo o mapa. Então, saindo daquela psicologia puramente individual, o que significa a palavra ecologia no contexto da programação neurolinguística? Basicamente, significa que a gente não pode simplesmente alterar um comportamento às cegas. Não tem como. É preciso respeitar como essa mudança vai reverberar por toda a vida psicológica e familiar da pessoa. Qualquer alteração, por menor que seja, afeta o equilíbrio do sistema inteiro ao redor dela. É como jogar uma pedra num lago. E aqui existe uma mudança de paradigma gigantesca. Pense bem, enquanto os métodos tradicionais de PNL focam muito no futuro e em como evitar riscos de forma consciente, a PNL transformacional joga um outro jogo. Ela mergulha profundamente no consentimento do passado e nessas dinâmicas familiares complexas. Tudo para garantir que qualquer mudança seja verdadeiramente ecológica e segura num nível totalmente inconsciente. Ao entrelaçarmos campos de estudo tão diferentes, desde o trabalho de contexto ambiental do Gregory Bateson, passando pelas impressões da primeira infância, até chegar aos sistemas transgeracionais e à física quântica, a gente começa a perceber algo fascinante. A ecologia pessoal nunca diz respeito a uma pessoa de forma isolada. Tem sempre forças sistêmicas enormes operando por trás das cortinas. Entrando na seção 3, o oreu da condenação eterna, preso no meio. Olha, para descrever o sofrimento humano básico, o material nos traz uma metáfora super bem-humorada, mas mortalmente precisa. Nós somos o recheio doce e esmagado de um biscoito. É isso mesmo. De um lado, a gente é pressionado pela biologia, com padrões de sobrevivência e mandatos de segurança bem desatualizados. Do outro lado, somos esmagados por um padrão devocional, que é uma lealdade invisível e totalmente inconsciente aos sofrimentos e às perdas das gerações passadas da nossa família. Visualizando isso na prática, é como navegar num mar muito agitado. De um lado, a gente luta contra aquela velha programação biológica. Do outro, tentamos, sem perceber, remediar ou ser leais às dores dos nossos ancestrais. E ficar preso bem no meio dessas duas energias tão opostas e fortes é exatamente o que causa grande parte do nosso sofrimento e imobilidade. Seção 4. Agora. A intenção positiva oculta. Reenquadrando a autossabotagem. Quando a gente finalmente compreende essa armadilha do biscoito, a solução pede uma mudança bem radical de perspectiva. Ao invés de declarar guerra contra as nossas próprias limitações, nós precisamos dar um passo atrás e reconhecer a intenção positiva de tudo isso. Aquele comportamento que hoje parece pura autossabotagem foi, na verdade, uma tática de sobrevivência inteligente que operou a favor do bem-estar no momento específico lá do passado.
Essa percepção tem um poder absurdo. Pensa bem, se a gente entende que, de alguma forma inconsciente, algo da nossa própria consciência esteve em ação, permitindo essas experiências difíceis, então nós também somos a fonte com total capacidade para escolher e construir um futuro totalmente novo, certo? E, na prática, como a mudança acontece? Requer 4 passos metodológicos. Primeiro, a gente identifica qual é o resultado positivo pretendido pela limitação. Segundo, a gente tem que consentir ativamente com as coisas que já aconteceram no passado. Terceiro, é hora de revisar aquelas imagens e sons internos que ficaram lá atrás. E, por fim, o quarto passo é criar um rapport profundo com as versões anteriores de nós mesmos. É assim que a programação neural é atualizada com total segurança, sem disparar os alarmes do sistema. E finalmente chegamos à seção 5, rapport com a vida, curando a linha do tempo. Mas como todo esse alinhamento interno gigantesco se traduz no nosso dia a dia? O objetivo supremo desse trabalho não é consertar um probleminha isolado. O propósito real é muito maior. É trazer espírito, mente e corpo para um estado de harmonia rítmica com os grandes sistemas da vida ao nosso redor. Essa frase resume perfeitamente. Se a gravidade fosse compassiva, ninguém jamais seria capaz de confiar no caminhar. É essencial aprender a ver os retornos e limites da vida, que tantas vezes parecem difíceis ou duros, não como punições divinas, sabe? Mas sim como professores consistentes e muito confiáveis para o nosso aprendizado. Porque é o seguinte, quando a gente para de entrar em desacordo com os resultados que a vida nos entrega, a mágica realmente acontece. A experiência diária deixa de ser aquela batalha exaustiva e se transforma numa oportunidade preciosa de fluir com a realidade e adquirir sabedoria de forma tranquila. E o resultado prático de tudo isso é o chamado efeito cascata sistêmico. Mudar essas representações internas não resolve apenas a angústia de uma mente isolada. Em teorias que misturam PNL e física quântica, essa mudança interna reverbera por toda a linha do tempo. Ela afeta o campo morfogenético maior, traz possibilidades futuras maravilhosas para a realidade e finalmente restaura nossa verdadeira liberdade de escolha no presente. Para encerrar essa nossa exploração de hoje, eu deixo uma provocação para refletirmos juntos. Considerando toda essa engrenagem invisível, quais lealdades ocultas e padrões de sobrevivência desatualizados poderiam estar operando secretamente dentro da nossa própria ecologia pessoal, agora mesmo, só para manter as coisas exatamente onde estão? Compreender e investigar isso pode ser, sem dúvida, o primeiro grande passo para uma transformação sistêmica definitiva.